aplaudir os nossos visitantes mais uma vez. Glória a Deus pela sua vida. Deus é bom demais e Ele continua nos abençoando. Irmãos, nós estamos tão empolgados. Domingo que vem nós começamos nosso jejum de Pentecostes. Nós vamos falar muito mais ainda no próximo domingo. Vamos deixar isso bem claro, né, para você. Quem aqui, tá, não precisa erguer a mão, tá? Mas se você nunca fez um jejum, eu quero desafiar você a apostar nisso. Falar assim, poxa, eu nunca fiz, como é que é? Bom, nós vamos fazer jejum. Claro que você pode fazer do tempo que você quiser, né? Tem aqueles mais espirituais. Eu vou fazer 12 horas, pastor. Glória a Deus pela sua vida. Mas nós vamos colocar o mínimo de horas, serão 6 horas. Então, se você acorda às 6, até o meio-dia já dá 6 horas de consagração ao Senhor. Eu creio que não existe o tempo mínimo para o jejum, sabe? Não é o aspecto da minha aparência mudando que me faz um homem transformado e realizado ou mudado através do jejum. O jejum, a gente não muda a Deus. O jejum, a gente muda quem nós somos. Então, coloque um objetivo seu, particular, e durante 21 dias nós estaremos motivando você. Todos os dias nós teremos devocionais. Vai ser colocado nas mídias, nos WhatsApps, nos grupos, para você poder ler, e todos os dias um devocional falando sobre a expectativa. É claro que nós trazemos um memorial, fazemos desse momento um memorial daquilo que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos estavam orando, esperando dos céus uma promessa do Senhor, e que se cumpriu naqueles dias. Então o Espírito Santo já veio. Obrigado pelo seu entusiasmo. O Espírito Santo já desceu, amém? Então nós fazemos um jejum para trazer à memória aquele movimento de consagração. Aqueles homens estiveram lá dias buscando a presença do Senhor, até que do céu fossem revestidos, e eles foram, e porque foram revestidos, então o Evangelho se propagou pelo mundo inteiro e chegou até a mim e a você. Diga graças a Deus. Graças a Deus, porque aqueles homens se consagraram, e agora é a nossa vez. Falei para quem está do seu lado, é a nossa vez agora. Nós vamos nos consagrar, nós vamos buscar a presença dEle, vamos abdicar de um tempo de alimento, de bebida, para se consagrar ao Senhor. Para quê? Para as próximas gerações, como eles lá criaram um legado, e que veio e que nos alcançou. Agora é a nossa vez de preparar-nos, de colocarmos as nossas vidas à disposição do Senhor, para Ele usar cada um de nós da forma que Ele achar melhor. Mas para isso nós precisamos nos consagrar. Deus não se envolve em rolos, Deus não se envolve em confusão. Por isso a gente precisa se consagrar, se separar, para estar sendo usado e como uma ferramenta útil na mão do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então domingo que vem nós vamos já dar todos os detalhes, vamos entregar um material para você. Depois vai estar nas nossas mídias sociais, e todo mundo que puder compartilhar. Quanto mais pessoas compartilharem, será melhor, mais pessoas nós alcançaremos. Alguém que você conhece vai te perguntar: o que é isso que você está fazendo aí? 21 dias de jejum, está querendo fazer um regime? Você fala assim: não preciso disso aí não, estou me consagrando mesmo em Jesus. Eu quero que Deus se manifeste na minha vida, e nesse tempo de jejum eu vou orar por você. Amém? Então é uma forma de evangelizarmos também através das redes sociais. Aleluia. Amém? Nossa casa nova, casa nova, como é que é o nome mesmo, Cleito? A nossa sede nova. O Cleito está demais, ele está demais. Eu falei, como é que é o nome? Ele falou, sede. Eu falei, estamos demais. Está parecendo uma fazenda, né? Fazenda que tem sede, não é assim, Samir? Sede do MST, aquele negócio lá. Essa não é a nossa sede, não. Põe retorno para mim aqui, ô bonitão. Cadê o menino? Onde que ele está? Onde ele estará? Deus abençoe. É maio? Vamos ver se dá descanso depois de maio, né? Trabalhar, né, irmão? Olha só. Obrigado. Êxodo 17. Nós vamos falar hoje sobre... Vai aparecer ali, quer ver? 1, 2, 3. Tchan. Olha lá. Não. O tema. Você foi bem de manhã, não começa errando agora não.
Você tirou 10 de manhã, o tema, esse aí, olha aí. Um lugar de descanso. Esse é o nosso tema para essa noite. Talvez um lugar de descanso para mim, para você, se nós não tivermos um entendimento correto, vai parecer que algum lugar se torna verdadeiramente um local de descanso. Mas o tema, ele é chamativo, ele é para que nós possamos pensar realmente, porque quando nós colocamos as nossas expectativas de descanso em algum lugar, ou em algumas pessoas, ou em algum ambiente, alguma geografia, eu vou para aquele lugar para descansar, eu vou para aquela viagem para descansar, eu comprei uma casa na praia para descansar, eu comprei uma casa no campo, eu vou viajar para descansar. E quando nós colocamos essas expectativas como sendo um local de descanso, é certo que vamos se frustrar, porque Jesus vai dizer em Mateus, se eu não me engano, Mateus 11, ele vai dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então agora, quando nos entendemos como cristãos, quando verdadeiramente reconhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós entendemos que o descanso não é mais um lugar, o descanso não é mais uma geografia, o descanso não é mais uma viagem, o descanso é o próprio Cristo. Alguém diga amém? Então, ao entendermos isso, o tema então, ele só provoca-nos a entendermos que muitas vezes estamos querendo trazer o nosso descanso para um lugar, para um nível de pessoa, para um nível de viagem, de expectativas que não se realizam. Então, por isso que muitas vezes você vai encontrar cristãos que dizem assim: como eu estou cansado, eu estou cansado disso, eu estou cansado daquilo, meu Deus, como eu estou cansado. Mas então, a Bíblia está nos ensinando um caminho. Jesus está dizendo: ei, por que você anda cansado? Por que você anda fadigado? Eu sou descanso para a sua vida. Então, se nós não entendermos isso, nós vamos buscar descanso em lugares. E eu não estou dizendo que você não pode viajar, é maravilhoso, amém? É muito bom. Falei para quem está do seu lado, esse mês que vem, quem já abriu já está vencendo, né? Abriu, então a irmã animada, né? Não, o mês que vem, irmã, não vai dar ainda não, que ele está precisando, ele precisa de um refresco aí, tá? Deixa ele, que é maio, o mês de maio, fala para ele, no próximo mês, não, fala de verdade, irmão, no próximo mês, você vai viajar, amém? Então, profetizando e liberando palavras, tem as irmãs que falaram, glória a Deus, aleluia, mas esse local, para onde a gente vai, não pode ser como ênfase, um local de descanso. Quem viajou no começo do final de ano para a praia? Deixa eu ver, quem foi para a praia aí? Foi para a praia, tudo queimadinho, aquela coisa tal. Eu vou para a praia, porque eu trabalhei o ano inteiro, então eu vou para a praia para descansar. Aí você vai para a praia e descansa. Quem tem filho aí? Quem tem filho? Vai para a praia, essas crianças, imagina, o ano inteiro dentro de casa aqui, vou levar isso para a praia para a gente descansar. Chega lá, irmão, os meninos ficam doidos, começam a brigar um com o outro, tacar pedra, aquele negócio. Eles vão para a praia, eles querem sorvete, lanche. Aí você fala assim, pelo amor de Deus, vamos voltar para casa que eu estou falindo, porque esses meninos estão querendo tudo. Então, aquilo que seria descanso, na verdade, quando você volta, porque você não entendeu que Jesus Cristo é o local de descanso, é a pessoa de descanso, você vai para alguns lugares procurando descanso, mas o descanso está no Senhor. Como é que é isso, pastor? É simples. Jesus deu toda a direção, dizendo que o mundo muitas vezes está dizendo, vai para tal lugar para descansar, vai para tal viagem, vai comer alguma coisa, vai visitar alguém, vai, o mundo sempre está dizendo vai, mas quando nós ouvimos Jesus, ele fala, vem. Ele não está dizendo, vá fazer alguma coisa para descansar, vá fazer alguma coisa para desestressar. Aí você vai, fica mais estressado ainda, porque agora voltou endividado. Então não funciona. Jesus, ao invés de dizer assim, vai fazer alguma coisa, ele fala, vinde a mim. Então como eu faço isso? Eu procuro um lugar, não necessariamente um local que vai me trazer descanso, mas eu procuro um local onde eu possa ter um tempo com Jesus. E é nesse tempo que ele traz refrigério. O que é refrigério? Ele apazigua a nossa alma, ele nos traz tranquilidade, dizendo assim, ei, tudo aquilo que você está, essa pressão que você está passando, essas dúvidas que você está vivendo, eu tenho controle sobre tudo isso. Alguém diga amém? Ele tem controle. Então Jesus está os discípulos de Jesus estão diante de uma tempestade grandiosa, e eles estão pensando, vamos afundar, nós vamos morrer. E alguém diz, acorda Jesus. E quando eles vão lá, Jesus está dormindo numa tempestade. Por quê? Porque ele entendeu que o descanso não é um local. Mesmo em meio às lutas e tempestades, pode haver descanso em nossas vidas.
Eu declaro isso sobre você, em nome de Jesus. Diante das suas lutas e adversidades, Jesus se torna descanso. Você vai conseguir dormir bem, você vai conseguir pegar no sono, você vai acordar animado. Por quê? Porque aquele problema, essas circunstâncias não vão dominar você, porque você encontrou em Cristo um lugar de descanso. Aleluia! Eu encontrei um lugar de descanso, é Jesus. Então, entender isso é maravilhoso. Agora, quando nós entendemos que Jesus é o nosso local de descanso, isso também não impede de muitas vezes, nesse ambiente propício para a manifestação dele, que sejamos atacados, que tenhamos dúvidas, que tenhamos problemas, que tenhamos circunstâncias que nos prove. Pastor, mas eu não estou no local de descanso. É verdade, você está no local propício, se preparando para aquele dia, no dia mau, estar preparado para suportar as dificuldades, porque a verdade é que todos nós enfrentaremos lutas. E biblicamente isso se revela, porque a Bíblia diz que no mundo tereis, então você vai ter luta. A questão não é o tipo de luta e se teremos, porque teremos. A questão é como eu vou passar pela luta, como eu vou enfrentar, se eu vou me desesperar, se eu vou estragar tudo aquilo que Deus fez através da minha vida, no momento de dificuldade, desesperançado, desgraçado, se é que você me entende, alguém sem graça, alguém sem a presença da graça, é alguém que perdeu a graça, mas parecia tão crente, mas parecia tão cheio de fé. Na verdade, o dia da tempestade, o dia da luta revela o nosso coração. Fala aí para quem está do seu lado, o dia mau revela a nossa fé. Então nós precisamos compreender que mesmo estando nesse local, nesse lugar que é Jesus, podemos passar por lutas e enfrentarmos, mas sairemos do outro lado cantando um hino de vitória, como a Cassiane cantava. Aleluia! Não é verdade? Podemos cantar Cassiane. Cadê o Eliel? O Eliel fugiu. Mas nós temos um Eliel de sexta-feira agora. Quem veio no culto das mulheres aqui? Deixa eu ver. Aí as irmãs, ó. Quem veio? Deixa eu ver. As outras irmãs, você precisa virar crente, irmão, vir no culto. Glória a Deus pela sua vida. Então abra sua Bíblia, porque eu quero falar de um lugar de descanso em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. E nós vamos ler uma história, eu acho uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, mas nós precisamos entender contextos, conteúdo, e entendermos o que Deus quer nos mostrar nesse texto bíblico maravilhoso. Aleluia. Podemos ler? Êxodo 17, versículo 8. Em nome de Jesus. Vocês estão animados? Eu também estou animado. A propósito, da nossa nova sede, ela está quase pronta, irmão. Vocês têm que ir lá. Nós já inauguramos o ar-condicionado. Eu falei, nós estamos com tanta vontade de um ar-condicionado que a gente foi lá, ligou só para ficar lá dentro. Falar assim, funciona. Não passamos frio lá dentro, lá, irmão. Foi uma loucura. E toda a iluminação, toda a parte de som, está tudo ligado. A propósito, dá até para a gente fazer culto lá, mas nós não vamos não, porque tem que esperar. Tem que aprender tudo tem o seu tempo certo. Então nós estamos terminando. Eu creio que, como a Arielle profetizou, e está na conta dela, não eu, porque eu não pedi para ela falar, o próximo encontro vai ser lá, a recepção, amém? É em agosto, eu creio que vai ser assim, em nome de Jesus. A minha sogra tem uma piadinha para agosto, ela fala assim, agosto de Deus. Tadinha, ela tem essas piadinhas fracas, ela pensa, e ela mesmo dá risada dela. Aí todo mundo dá risada, mas dá risada da risada dela, não é verdade, meu amor? É só a Ana aqui não, a Ana é demais. A minha esposa, ela é maravilhosa. Êxodo capítulo 17, preste muito bem atenção. Diz assim: e sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué então foi lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando porém as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram as mãos erguidas, as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita. Alguém diga aleluia! E Josué derrotou o exército amalequita a fio da espada. Depois o Senhor Deus disse a Moisés:
escreva num livro, escreva como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar ali e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Presta atenção no 16: o Senhor jurou guerra contra os seus adversários. Eu preciso de alguém que creia aqui. O verso 16 diz: o Senhor prometeu, Ele disse, Ele declarou, Ele colocou como um decreto: eu farei guerra contra os amalequitas, contra os seus adversários de geração em geração. Não haverá inimigos, não haverá adversidades que possam te derrotar, porque o Senhor fará guerra contra eles. Alguém diga graças a Deus. Aleluia. O Senhor declarou guerra contra os nossos inimigos. O Senhor já declarou guerra contra os nossos inimigos. Então eu e você não precisamos guerrear mais. Fala para quem está do seu lado: você não precisa mais ficar guerreando. Diga assim: você não precisa mais ficar entrando em confusão. Coloque todas as suas lutas e adversidades no Senhor, porque Ele prometeu lá em Êxodo capítulo 17, Ele disse no versículo 16: eu farei guerra contra todos que se levantarem contra você, de geração a geração. Aleluia. Então nós percebemos aqui nesse texto que há um contexto de adversidade, há um contexto de luta, parece que as coisas iam indo bem para o povo de Israel. Você precisa lembrar que o contexto aqui é de um povo que ficou cativo e escravizado durante 400 anos no Egito. E eles ficam escravos e vivendo uma escravidão sofrida, doída, sabe, penosa. E agora Deus os liberta através da voz de Moisés. E depois de libertar, Deus leva eles caminho pelo deserto em direção à terra prometida. Deus disse: eu levarei vocês à terra prometida. Foram 400 anos até que o clamor deles foi alcançado. Deus ouviu e liberou uma palavra, e Moisés é então colocado como um homem que vai levar esse povo para a terra prometida. Eles saem do Egito e agora estão a caminho de uma terra prometida. Há um momento de alívio, há um momento de celebração. Éramos escravos e agora estamos livres. Assim como também a nossa história, nós cantamos aqui hoje a cura, a milagre, a salvação, a liberdade em Jesus. Nós somos livres, éramos presos na escravidão e agora somos livres porque Jesus nos libertou. Então o povo está celebrando. Eu não sei se você já enfrentou algum tipo de luta, depois de estar vivendo um momento maravilhoso, sabe, uma notícia boa, algo que aconteceu, um aumento, uma promoção, a compra de algo, sabe, você está ali, uma gravidez. Hoje pela manhã, nunca tivemos isso na igreja nenhuma no mundo, isso é novidade. Se você quiser fazer isso, case, depois engravide e vem aqui. Nós fizemos uma revelação do sexo do bebê, não é verdade? Como é que é o nome? Chá de revelação. Para mim era para ver se era menino. Lá em Jacarezinho ia falar se era macho ou fêmea, mas agora não pode mais também, né? Tem que falar assim, é menino ou menina. Então nós fizemos um chá de revelação. Foi demais, foi maravilhoso. Os pais se emocionaram porque eles não sabiam. A gente só não comprou a fumaça, que aquilo é uma cafonice desgramada, não é? Fumaça. Eu fui num aí que a fumaça tomou a gente, que não conseguia respirar, a gente passou mal, foi uma loucura. Mas olha só, nós oramos aqui por um momento tão especial, foi maravilhoso, aquele casal se emocionou porque eles não sabiam, e aí então nós oramos, e na oração nós falamos o nome, e eles ficaram espantados, porque nós falamos o nome, era o nome de Isabel, era uma menina, aleluia. Isabel, aquela que cumpre promessas. Isabel, aquela que deu a luz a João Batista, que a Bíblia diz que nascido de mulher ou de homem, ninguém foi maior do que ele. Eu profetizei, Isabel, essa menina vai mudar a história da geração dessa família. A glória a Deus. Porque assim acontece com você. Talvez você está achando assim, eu não sou tão importante. Ninguém se importa muito. Ei, Deus escolheu você para mudar as gerações a partir de você. Pastor, mas eu queria agora que acontecesse. Não, começa em você, e as quarta, quinta, a milésima geração estarão recebendo as bênçãos do Senhor. O que importa é alguém começar isso. Fala aí para quem está do seu lado, pode ser você. Deus pode usar a sua vida para mudar toda uma geração. E não é uma, são várias, e várias, e várias, e várias. Sabe, gerações estão contidas nesse texto.
gerações estão sendo apontadas. A todo momento esse texto fala sobre gerações, fala sobre algo que se agravou, ou algo que foi transferido de geração a geração. Você precisa entender, quando você assume o lugar da paternidade, pai, mãe, você assume também a responsabilidade do legado para as próximas gerações. Um homem e uma mulher irresponsável não cuida da sua geração, não leva a sua geração aos pés de Jesus, porque achando, o que eu preciso fazer com ele é dar comida, dar roupa, levar para uma escola legal, ele se formar, tudo isso é bom, mas o homem e uma mulher de Deus, ele prepara o caminho para que as gerações, quarta, quinta, você nem vai estar aqui mais, nem seus ossos, mas Deus vai estar cumprindo promessas. Quem crê aí diz amém. Deus ainda vai estar cumprindo promessas, mesmo que você não veja com seus olhos, Deus vai cumprir em nome de Jesus. Então, olhando para isso, eu quero falar sobre 3 ensinos que esse texto traz. Eu prometo que talvez não seja tão rápido, mas vou tentar ser rápido. Vou tentar colocar no seu coração algo que possa, através do Espírito Santo, ser uma moldura, porque a partir de uma palavra revelada é que a gente é transformado. Apóstolo Tiago vai dizer assim: não sejais apenas bons ouvintes, mas sejais bons praticantes. Não adianta eu ouvir uma palavra e toda palavra pregada é boa, porque se é pregado a palavra de Deus através da Bíblia, a Bíblia é totalmente capaz de transformar o seu coração. Só no texto de Êxodo que você leu aí junto comigo, Deus já pode transformar a sua vida. Se você crê aí, diga amém. Ele pode mudar, porque a palavra é eficaz. Sabe o que é eficaz? Não falha, vai sempre cumprir o propósito. Algo eficaz é algo que sempre cumpre o propósito. Sempre, sempre, sempre. Não há possibilidade. Eficaz. A palavra de Deus é eficaz. Ela vai nos mudar. Maravilhas, coisas extraordinárias são geradas. Então eu quero falar sobre 3 ensinamentos, 3 conceitos, 3 observações. Você pode colocar da maneira que você quiser. A primeira delas é o inimigo. Nós precisamos aprender a descansar, porque o inimigo vai nos atacar no lugar de descanso. Pastor, mas eu estou lá descansando, não estou mexendo com ninguém. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, que Israel foi atacada pelos amalequitas em Refidim. Você pode pôr no texto para mim o versículo 8? Versículo 8 diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar Israel em Refidim. Refidim, a tradução é lugar de descanso. Então agora Israel chega no meio do deserto. Veja, não é a terra prometida, mas ele, no meio da caminhada, no propósito da caminhada, há um momento que precisa haver descanso. Eles estão caminhando com crianças, idosos, mulheres, gente fragilizada. Então eles caminham um pouco e depois encontram um local de descanso. E quando eles encontram um local de descanso, o nome que se dá a esse local é Refidim. E Refidim significa lugar de descanso. Só que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai perceber que eles deram esse nome no primeiro momento, lugar de descanso. Só que quando eles descobrem que naquele lugar que era de descanso, porque Moisés diz, vamos parar para descansar, eles falam, então aqui tem tudo que a gente precisa. Porque é assim que a gente às vezes trata a vida cristã. É como se fosse uma porta de esperança. Eu aceito Jesus, agora ele tem que me dar tudo. Ele já te deu tudo. Eu vou falar de novo. Ele já te deu tudo, por isso você não precisa mais esperar. Ele já entregou tudo. Na cruz, Jesus resolveu toda a sua história. Então agora eles estão no lugar de descanso e eles pensam, deve ter tudo aqui. Mas se você estudar o texto, ou se você já leu, você vai se lembrar que nesse local não tinha água. Quem é que procura um local de descanso onde não tem água? Se eu pedisse para você, descreva para mim um local onde você possa ir e descansar. A maioria de nós, se você gosta da praia, você ia dizer assim, um coqueiro, uma rede, água de coco, alguém abanando assim, para que um ventinho venha. São maneiras da gente criar um local, sabe, mentalizar um local de descanso. Se você gosta da praia, do mato, de montanhas, você vai dar aquela nuvem e você sentada num balanço infinito. Já viu esse balanço infinito? É maravilhoso, assim eu balançava. É um local, sabe, idealizar um local de descanso sempre para nós é algo que nos traga refrigério. Mas não tinha água. Depois que eles reclamam, Deus dá uma ordem a Moisés. Não está nesse texto aqui, não é esse o conceito, mas eu quero só explicar. Deus diz para Moisés, Moisés, por que o povo está reclamando? É porque não tem água. E Deus fala assim para Moisés, pega a tua vara, a vara que eu te dei, bata na rocha e a rocha vai jorrar água. Então Moisés bate na rocha e a rocha da água. Lugar de descanso. Deus está no Antigo Testamento dizendo,
o descanso não é um lugar. Vocês estavam esperando um oásis, água, tudo, mas eu estou aqui para prover sobre a sua vida. Eu preciso de alguém que entenda aqui isso. Deus está dizendo, você está esperando descanso em algum lugar, eu tiro aquilo que naturalmente você pensaria ser descanso. Comida, água. Ninguém quer descansar sem comida, ninguém quer descansar sem água. Nós queremos toda a provisão, e Deus fala, não tem nada nesse lugar. Olha para esse lugar aqui. Pode parecer que seja um lugar de descanso? Será que você escolheria esse local? Eu vou levar minha família. Para onde você vai levar? Olha a foto de onde a gente vai. Olha que foto maravilhosa. Não tem nada, só tem pedra. Deus leva eles para esse lugar. Mas nesse ambiente, Deus prova eles. O lugar de descanso lá no Antigo Testamento não é uma geografia, não é um oásis. O lugar de descanso de vocês, povo de Israel, povo de Deus, povo de Fazenda Rio Grande, sempre será a minha presença. Então Deus agora se manifesta, porque uma rocha da água. Eu nunca vi uma rocha da água. Você já viu? Nunca vi. Eu nunca vi. Você talvez possa ser mais especial, mais querido de Deus, e você então já teve uma experiência. Eu estou com sede, bateu na rocha e a rocha jogou água. Você falou, pode cortar agora. Cortou a água e você seguiu o seu caminho. Mas isso é com você. Eu nunca vi. Moisés bateu na rocha e a rocha deu água. Nós precisamos entender. O lugar de descanso para mim e para você é um lugar onde também o inimigo pode nos encontrar. A primeira observação é, mesmo nesse lugar, o inimigo pode nos atacar. E por quê? Porque o inimigo quer nos atacar nesse lugar. Sabe, se nós queremos um tempo de avanço, se você quer um tempo de crescimento, você precisa aprender a descansar. E se queremos romper, nós precisamos descansar. E o inimigo quer nos impedir de descansar. Quando você encontra alguém cansado, duas circunstâncias são geradas ali, você precisa entender. Jesus disse, eu sou o seu descanso. Então se alguém está cansado, você precisa perceber, por que está cansado? Porque um cristão anda cansado, porque um cristão anda abatido, sendo que Jesus disse, vinde a mim, e eu vos aliviarei, darei descanso, tirarei o fardo pesado, porque Jesus está dando toda a direção. Então eu e você precisamos entender, toda vez que estamos cansados, sobrecarregados, está faltando o lugar que é Jesus na nossa vida. No Antigo Testamento Deus fala, eu sou a provisão. No Novo Testamento Jesus diz, eu sou o descanso. Eu sou o descanso. E por que precisamos descansar? Porque cansado, você sempre vai ver as coisas maiores. Cansado, você sempre vai perceber e vai parecer que o inimigo é sempre maior. Cansado, você vai tomar decisões precipitadas. Como tem pessoas que tomam decisões precipitadas porque estão cansadas. Cansado, você toma decisões erradas. O cansaço é o grande inimigo de todos os cristãos. A Bíblia está repleta de grandes personagens que foram derrotados, ou pelo menos enfrentaram fracassos por causa do cansaço. Davi foi vencido pelo cansaço, assim como Moisés, como Elias. Os maiores personagens bíblicos tiveram como seus maiores adversários o cansaço. Amaleque, ou os amalequitas, é aquele que vem no nosso local de descanso para nos impedir de, relaxar, descansar, colocarmos a nossa vida diante do Senhor. Às vezes, um homem ou uma mulher está distante do Senhor, e parece que as coisas estão indo bem. Então, um dia ele se encontra com Jesus e tem a sua vida transformada. E depois de ter a sua vida transformada, ele se apaixona pela presença de Cristo. Então ele busca na oração, no jejum, nos devocionais, experiências com o Senhor, e o Senhor as concede a ele. E depois de estar vivendo um tempo como esse, as lutas e adversidades surgem, e ele diz assim, peraí, como que isso está acontecendo comigo? Enquanto eu estava no mundo, enquanto eu estava, perdido, nada acontecia comigo. Agora eu estou servindo ao Senhor, agora que eu estou na igreja, agora que eu abandonei os vícios, os pecados, olha o que está acontecendo na minha casa, olha o que está acontecendo na minha família. Você precisa entender uma coisa, Deus não era teu adversário quando você estava no pecado, porque Deus não é adversário. A Bíblia diz que Ele veio e enviou seu Filho ao mundo para nos salvar. Então você não tinha adversário, sabe por quê? Porque no pecado e no mundo, Satanás não se levanta contra você.
E Deus não se levanta para te pressionar. Não, eu vou trazer algo, vou colocar algo na vida deles para que eles possam me buscar. Deus não exige de você algo que você não queira fazer. Ele espera que você o aceite, que você o deseje, que haja em você uma vontade de se entregar a Ele. E quando você se entrega, então Ele se revela. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Deus não quer nada parcial, mas escute, Deus não é seu adversário, mas quando você deixa o pecado e o mundo e se entrega a Jesus Cristo, agora você tem um adversário, Satanás, a serpente, Lúcifer, aquele que atua no momento de descanso, a vida inteira lidando com os problemas, com as crises, porque o mundo e o pecado traz esse peso sobre nós, e agora eu aceito a Cristo, e agora ao invés de ter paz no Senhor, eu tenho um adversário que se levanta. Então Jesus se manifesta dizendo: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Sabe por que Jesus diz vinde a mim? Porque na presença dele, Satanás não pode se manifestar. Na presença dele o diabo não pode te acusar. Na presença dele não há acusação, há salvação. Na presença de Jesus há transformação. Eu preciso de alguém que seja crente aqui. Na presença de Jesus ele transforma o seu caráter. Então o diabo agora não pode. É por isso que você precisa estar sempre na presença dele, porque se você não está com a cobertura de Jesus, você pode ir no seu local de descanso, ser atacado e começar a reclamar, a duvidar do propósito de Deus, porque é isso que acontece com o povo. Eles começam a dizer: não tem água, agora fomos atacados, será que realmente é Deus? Sabe, estar cansado faz a gente duvidar das promessas de Deus. A primeira coisa que eu e você podemos aprender é, mesmo no local de descanso, mesmo no que nós precisamos aprender a descansar, nós precisamos compreender que não vai ser diante da ausência de luta, porque a luta em si nos prepara, as adversidades nos moldam para poder estarmos firmes e constantes na presença do Senhor. Aprenda que Amaleque ou os amalequitas, eles vão te atacar, independente se você está em provocação ou se você está no local de descanso. Sempre haverá um inimigo que se levanta contra nós, mas o Senhor Jesus se coloca em posição para nos cobrir, e na presença dele temos paz. Nós não cantamos aqui, acho que de manhã nós cantamos: na presença dele temos paz. Na presença de Jesus temos paz. A graça nos envolve, as adversidades e as lutas não podem nos influenciar. Segundo ensinamento, segunda observação. A segunda observação é: vai pôr? Você não vencerá o seu inimigo sozinho. Fala para quem está do seu lado: sozinho você não vence. O segundo ensinamento é que temos que para vencer esse inimigo, nós precisamos de unidade, nós precisamos de comunhão. Enquanto Amaleque gasta a sua energia para tentar nos derrubar, nós temos que ter pessoas que gastam as suas energias, gastam o seu propósito para nos levantar. Sempre é maravilhoso, diante das lutas, ter alguém junto conosco, sim ou não? É maravilhoso. Então, preste atenção na história, preste atenção na Bíblia, que ele está dizendo: sozinho você não avança. Não, pastor, porque eu vou ler a Bíblia em casa, eu vou fazer isso tudo sozinho. Eu, Jesus, o Espírito Santo. Jesus nos chama para viver em comunhão. Quando você olha para a formação da igreja, sabe, a igreja primitiva, a igreja de Atos, a Bíblia diz vários momentos: estavam todos em comunhão, estavam todos em unidade, tinham tudo em comum, eles andavam juntos, comiam juntos, sabe, se juntar para poder manifestar o reino. Então, quando está tudo bem, nós temos pessoas conosco. Quando está tudo mal, nós vamos ter gente para nos levantar. Eu sei que você em algum momento já teve gente para te levantar.
Eu sei que você em algum momento já teve alguém que foi suporte para você, alguém que foi, sabe, que te sustentou, alguém que parecia que não seria, mas naquele momento se manifestou. Pessoas improváveis Deus coloca na nossa história e a gente nem percebe que aquelas pessoas foram enviadas por Deus para nos sustentar. Nos dias maus nós vamos ter pessoas, e aprenda isso: unidade. Você vai precisar de pessoas para estar junto com você. Aquele que se isola vai padecer. Aquele que quer andar sozinho não vai avançar. Deus está nos chamando em um tempo para isso. A Bíblia diz que Moisés sobe no monte, e é interessante isso, porque Moisés sobe no monte e ele não vai sozinho. Eu quero profetizar isso na sua vida. Na caminhada que você está fazendo e você está subindo, em relação ao seu relacionamento com Deus, você está crescendo, é crescente, o seu avanço é crescente. Você não vai sozinho, você levará pessoas com você, porque é muito fácil, irmãos, depois de atingir algum nível de maturidade, a gente achar assim: eu estou pronto, eu não preciso mais abrir meu coração para ninguém, porque agora eu ando livre do pecado. Glória a Deus pela sua vida. Eu não preciso mais de ajuda em oração, porque eu me tornei alguém, um homem e uma mulher de oração. Mas a Bíblia está dizendo que Moisés, o libertador, o homem que foi levantado para libertar todo o povo de Deus, ele vai subir numa montanha para interceder pelos guerreiros, e ele não vai sozinho. Ele leva Arão e Hur, ele leva 2 companheiros, 2 amigos, 2 homens íntegros, gente que está com ele, gente que caminha com ele, gente que conhece ele. Então ele leva Arão e Hur para estar com ele. E a Bíblia diz então que enquanto Moisés erguia suas mãos e abençoava o povo de Deus vencia. Enquanto ele declarava: Deus, o Senhor está guerreando, Deus dá força a esses homens, o povo de Deus crescia. Mas eu não sei se você já teve que passar algum tempo com a sua mão erguida, e daqui a pouco a gente vai cansando, e Moisés já era um homem de idade, e ele está lá, com as suas mãos erguidas, mas ele cansava, e o que ele fazia? Abaixava a mão. Quando ele abaixava a mão, o povo de Deus começava a perder, e os amalequitas começavam a vencer. Era mais ou menos assim, esse povo e esse povo. Então esse povo aqui, Moisés erguia a mão, eles atacavam e esse povo ia quase morrendo. Daqui a pouco Moisés cansava, abaixava a mão, e esse povo que estava lá, o inimigo começava a vencer. Arão e Hur estão ali do lado, e eles percebem, deixa eu te dizer, amigos, gente fiel, vai perceber que você, ao invés de crescer, está descendo. Eu tenho muitos amigos, amigos da derrotada, amigos daqueles que estão indo para o fundo do poço. Vai chegar todo mundo no fundo e não vai ter mais solução, porque nessas horas nós precisamos de gente que vai nos elevar. Nesses momentos nós precisamos de gente que está num nível que vai nos, ao invés de nos ir junto com a gente para o buraco, ele fala assim: não, nós não podemos deixar esse lugar, nós não podemos diminuir o ritmo, nós não podemos parar. O Senhor mudou as nossas vidas, Ele mudou a nossa história. Erga a sua mão, profetize na sua casa, profetize na sua vida, profetize na vida dos seus filhos. Tem muitos pais que querem transformação dos filhos, mas não oram por seus filhos, não declaram sobre eles. Sabe, para vencer Amaleque, Moisés se assenta. A Bíblia diz que Arão e Hur então pega Moisés, e isso é muito interessante, porque quando eles pegam Moisés, não naturalmente eles falam: nós vamos te ajudar, Moisés. Não, eles olham e percebem as circunstâncias. Nós precisamos de gente que tem os olhos atentos. Nós precisamos de pessoas perto de nós que percebem a necessidade, porque tem gente que na ânsia de querer ajudar acaba arrebentando tudo. Sim ou não? Quando você presencia um acidente, a ordem médica é: não mexa naquele que está ali caído. Sim ou não? Não mexa, deixa ele ali. Mas está no sol, vamos carregar. Você pode causar uma lesão na coluna, uma lesão muito mais grave. Por quê? Porque você não se atentou. Você só tentou ajudar, mas não se atentou a como fazer isso. Então tome muito cuidado, porque às vezes você está sendo levantado por alguém, e essa pessoa está te levantando de uma forma errada, com um conselho errado, com uma atmosfera, e até vezes com uma palavra que, ao invés de te confrontar, te conforta. Porque o mundo hoje precisa de gente que conforta. Eu não quero gente que me confronte. Pode reparar, nós temos um trânsito religioso. Sabe o que é trânsito religioso? Trânsito religioso é aquela pessoa que está numa igreja, está na outra, e sabe, quando você vai conversar com esse tipo de gente,
no futuro, você vai perceber que foram coisas ocasionais, coisas que foram ditas para melhorar. Ninguém que condiciona um conselho bíblico quer que você piore, não, que você melhore. Então quando Arão e Ur olham para aquela circunstância, eles pensam assim: nós temos que fazer algo, mas calma, nós precisamos primeiro estabilizar Moisés, ele está cansado. Então eles chamam Moisés e eles falam: Moisés, olha aqui uma rocha. E eles sentam Moisés na rocha. Quando Moisés está estável na rocha, a Bíblia traz várias vezes Jesus como sendo a rocha. Jesus é a rocha. A Bíblia diz que o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha, porque o homem que não é prudente, o imprudente, constrói na areia, porque é mais rápido. Eu não vou ter muito esforço, eu não vou precisar cavucar, eu não vou precisar fazer uma base, então só constrói, e é bonito, é lindo, mas está pronto para desmoronar. Tem muita gente que tem a fé dessa maneira, uma fé que parece linda, mas está próximo, perto de desmoronar. Por quê? Porque não se estabilizou primeiro. Primeiro nós precisamos nos conectar, primeiro nós precisamos estar firmado na rocha, para depois levantarmos e ajudarmos outras pessoas. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,8, eu quero ler com você, porque talvez a gente não entenda por que quando Moisés erguia a mão, Deus abençoava, por que quando ele abaixava, o povo perdia. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Paulo está ensinando a Timóteo, olha o que ele diz: Timóteo, eu quero que os varões, tá assim? Eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem dissensões. Olha o que Paulo está dizendo: Timóteo, nós precisamos de homens que levantem as suas mãos em qualquer lugar, e que sejam mãos santas, e eles orem em todo lugar. O que Deus quer nos ensinar através do apóstolo Paulo é uma frequência que eu e você precisamos ter quando vamos ajudar pessoas. Escute, você primeiro precisa entender que muitas vezes a sua oração não é ouvida. Por quê? Porque eu quero orar, então eu oro por você, mas quando a minha oração ela está carregada, ou quando o meu ser está carregado, sabe, de ira, de discussões, essa oração não tem poder. Então quando Paulo vai ensinar Timóteo, ele fala: Timóteo, você precisa de cobertura. Ele fala: preciso. Você precisa de homens que levantem as mãos e que sejam mãos santas, e eles orem em todo lugar, mas não pode ter ira e não pode ter discussões. A versão que eu tenho aqui diz assim, ó: não pode ter raiva e nem ira, não pode ter ira e nem animosidade. Sabe, todos nós queremos que o Brasil seja transformado, amém? Parece que nem todos queremos. Todos nós queremos que o Brasil seja transformado, amém? Mas se a nossa oração for: Senhor, transforme o Brasil, mata todo mundo que é de esquerda, mata todo mundo que é isso, mata aquele povo lá, essa oração nunca será ouvida e nosso Brasil nunca será mudado. É por isso que nós temos uma grande porcentagem de cristãos, e nós não vemos tantas transformações no país. Nós não vemos na cidade. A nossa cidade tem crimes, nossa cidade tem morte, e a gente que morre é 20 tiros, 30 tiros, e a gente está profetizando: muda essa cidade, mas muitas vezes as nossas falas durante o resto do dia está carregada de críticas contra a cidade. Essa cidade não presta, olha essa cidade aqui, não sei o que. Então nós queremos, através de discussões, através de ira, através de palavras malditas, que a nossa oração seja ouvida. Deus não pode fazer, porque Paulo está dizendo: Timóteo, tem que ter oração, mas tem que ser homens e mulheres que não carregam ira e nem animosidade na sua oração. O que Paulo está dizendo é: levantar as mãos não é um ritual vazio. Conversava com a minha esposa, pastora, hoje, e nós falamos sobre adoração. Nós precisamos entender que as manifestações que temos na adoração de erguer as mãos não é um ritual vazio. Na adoração, quando eu ergo as minhas mãos, é sinal de rendição. Eu estou diante do meu Pai, adorando a Ele, e eu ergo as mãos, dizendo: eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Dá um coração como o seu coração, muda a minha vida, manifesta mais uma vez a sua graça sobre a minha casa, sobre a minha família, que o nome de Jesus seja exaltado através de mim. Então, erguer as mãos na adoração é um sinal de rendição, mas quando eu ergo as mãos na oração, aqui é algo muito poderoso. Quando eu ergo as mãos
na oração não é um ritual vazio. Levantar as mãos é um gesto de autoridade. Os sacerdotes, no tempo de Israel, erguiam as mãos para abençoar, erguiam as mãos para declarar palavras, decretos, cargos extremamente poderosos foram delegados através de uma mão levantada. Em resumo, o que Paulo ensina para Timóteo é: a oração é universal. O que quer dizer isso? Ela deve estar presente em todo lugar e toda ocasião. Eu fui almoçar na casa de uma família e antes do almoço, vamos orar. A oração é um ritual que deve fazer parte de todos os momentos de nossas vidas. Se você crê assim, diga amém. Segundo, a oração exige santidade. A oração exige santidade. Como é que você muitas vezes permite que alguém ore com você sem saber o destino, sem saber de onde veio, sem saber quem é aquela pessoa? Eu não permito isso na minha vida. Ninguém ora por mim sem eu saber quem é, de onde veio, quem é o pastor, quem é o líder dele, de que igreja é. Se está debaixo de cobertura, eu não aceito. Ah, mas oração é bênção. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a hora que Paulo está dizendo para Timóteo, primeiro para orar tem que ter mãos santas. Tem que ter mãos santas. Agora ele está dizendo mãos puras e um coração limpo. Você tem que avaliar isso quando você vai permitir alguém orar por você. É por isso que na igreja nós temos um ministério de intercessão, que tem um líder, e o líder vai cobrar, vai exigir desses homens e mulheres santidade, a partir da oração, a partir de uma vida devocional, através de jejum. Então eles estão consagrados para quê? Para orar. É por isso, não é porque eles são especiais, é porque neles nós temos certeza de que eles oraram, de que eles se consagraram. Pastor, qualquer um pode orar, é verdade, mas eu não permito. Por quê? Porque eu preciso ter certeza se esse homem é um homem de oração, se ele ouve Deus ou ouve o seu próprio espírito. Faz sentido, sim ou não? Então Paulo está dizendo, para orar, a oração exige santidade. Gente que vive no pecado não pode estar orando, não pode fazer declarações. Terceiro, a oração requer unidade, sem ira, sem contenda, com o espírito reconciliado. Paulo está dizendo para Timóteo, a oração exige de nós que nós estejamos em comunhão com os irmãos. Você já encontrou gente que fala assim: eu não estou em comunhão na igreja, pastor, mas estou em comunhão com Deus. Bom, uma coisa está linkada com a outra. Se você tem comunhão com Deus, é certo que você vai desejar comunhão com os irmãos, sim ou não? Vai ter. Não, porque eu tenho muita coisa para fazer. Então, a propósito, o jejum que nós vamos fazer de 21 dias não precisa de tempo, né? Porque tem gente que fala assim: pastor, sabe como é que é? Eu não tenho tempo para jejuar. Não precisa, é só ficar sem comer. Não precisa de tempo, é só ficar sem comer. Então vai dar para todo mundo fazer, amém? Olha que maravilha. Falei para quem está dizendo: você vai fazer, miserável, né? Vai fazer em nome de Jesus, Deus vai mudar a sua vida. Então Paulo está dizendo: Timóteo, a oração depende de fé. Sabe, quando alguém vai orar com você e começa assim: Jesus, que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame, que o Senhor, e aquela oração não vai para lugar nenhum. Assim, que oração? Quando é que ele vai começar a orar? A oração depende de fé. Um homem e uma mulher cheia de fé, ele começa uma oração fazendo declarações: o Senhor é fiel, é poderoso para realizar muito mais do que pedimos ou pensamos. A tua palavra se cumpre em nós. A nossa oração é fervorosa. O que é isso? Cheia de fé. Cheia de fé. Ah não, Senhor, porque eu não sei o que o Senhor quer fazer, então faça a sua vontade. Oh, que oração mais medíocre, irmãos. Não, eu declaro fé. Pastor, mas eu estou mandando em Deus. Claro que não, você está declarando fé. Ainda, apesar de você declarar fé, o destino está nas mãos de Deus. É Ele que decide, mas você declara em fé, amém? Eu declaro em fé, vai acontecer. Jesus disse: se possível, afasta de mim. Mas Ele falou: mas seja feita a sua vontade. Mas Ele pediu, mas Ele clamou: se possível, faça. Mas o Senhor é que continua decidindo. A oração depende da nossa fé. Erga a sua mão aí bem alto assim. Erga aí. Abençoe alguém aí que está aí do seu lado. Peraí, irmão. Não é fazer isso aqui, está parecendo um ventilador. Não.
Abençoar é com palavras. Abençoa, não coloca a mão na cabeça, não. Não coloca a mão na cabeça, não, porque essa pessoa pode não ter dado autoridade para você fazer isso. Mas você pode apontar para ela, está entendendo? Não precisa tocar, mas você pode apontar e dizer assim: o Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe. Ah, pastor, mas o senhor falou que precisava de mão limpa, e hoje as minhas mãos não foram tão limpas assim, mas agora na presença do Senhor, há reconciliação em Deus. Nele estão perdoados todos os seus pecados. Então você está livre para erguer a mão e dizer assim: o Senhor te abençoe, o Senhor faça resplandecer sobre você a face dele, que o Senhor te dê a paz. Aleluia. Esse é o propósito dele. Em terceiro lugar, nós precisamos reconhecer. Terceiro, nós precisamos reconhecer a natureza da guerra. O que é isso? Você precisa reconhecer com quem você está em guerra. Se você não descobre com quem você está em guerra, você vai guerrear errado. Vai permitir que algumas condições emocionais tomem o seu coração. Você vai olhar para pessoas e vai achar que pessoas são seus adversários. Por quê? Porque você não conseguiu entender a natureza da guerra. E eu quero terminar apontando para você alguns fatos muito importantes sobre esse texto que talvez você não conheça. Essa observação é que se eu e você queremos avançar, precisamos entender a natureza da guerra que estamos enfrentando. E quem é nosso inimigo? Nós estamos lutando contra um inimigo que nos conhece. Entenda que o povo de Israel é atacado pelos amalequitas. É um povo que se levanta para destruir o povo de Deus. Então agora, hoje, nós estamos lutando também contra adversários. Nós estamos lutando contra uma cultura. Então hoje os amalequitas não são mais um povo, mas é uma mentalidade, é um nível de cultura que tenta estabelecer na vida de um homem, de uma mulher de Deus, um conceito que os tire da presença de Deus. Então tudo aquilo que me afasta do propósito de Deus pode ser Amaleque, um amalequita se levantando. Aquilo que me tira da harmonia do propósito de Deus na minha vida, que é o quê? Levar o evangelho a toda criatura e que a salvação alcance, em primeiro lugar, a minha casa, a minha geração, e a partir disso eu seja transformado pelo poder do Senhor. Nós lutamos contra um inimigo que nos conhece. Nós lutamos contra um inimigo que não tem regras na luta. Amaleque não tem regras. Os amalequitas atacaram o povo de Israel pelas costas. Há um princípio social de guerra. Eu participei alguns anos do exército e nós fazíamos alguns treinamentos, e uma coisa interessante é porque guerra tem lei. Talvez elas não sejam cumpridas no campo de batalha, porque ali você está ali para matar ou morrer, mas você aprende sobre os princípios. Guerra tem princípio. Então, por exemplo, nós aprendemos lá que quando um paraquedista salta, você não podia atirar naquele paraquedista até que ele tocasse o chão. Isso é um princípio da guerra. Por quê? Porque lá em cima ele está vulnerável. Pensa comigo, você está lá no mato, um paraquedas está vindo, e surge um inimigo, você fala assim: vou ter que esperar ele. A hora que ele tocar no chão, aí ele atira lá de cima, você fala assim: não vale! Quem tem mais de 40 anos aqui? Deixa eu ver. Brincou de bang bang, lembra? Nós fazia revólver de madeira, aí nós ficava lá, né? O cara, Os melhores atores foram da década de 80 e 90. A gente fazia e saía mancando, corre, mano, era tudo uma loucura. Aí, de vez em quando, um fazia uma estratégia que não podia, e a gente falava assim: isso aí não vale, na guerra não vale. Ele falou assim: na guerra vale tudo. Então, o inimigo que nós estamos enfrentando, ele não tem regras. Você fala: eu estou no meu local de descanso agora eu estou no meu local de hobby, eu estou no meu local de praia, agora eu estou na piscina, agora eu estou comendo, agora ele não pode atacar aqui nesse momento. Ele não tem regras. Agora eu estou num jantar familiar, não tem regras. Vai haver uma confusão, vai haver um problema. Por quê? Porque o inimigo nos conhece e ele não tem regras. Nós estamos lutando e esse inimigo ataca pelas costas. Os amalequitas, o povo que atacou Israel, começa a sua saga de perseguição quando Israel ainda está saindo do Egito.
E a Bíblia diz que eles saíram em centenas de milhares. Israel é uma grande nação caminhando pelo deserto. E cada um, os homens têm um ritmo maior, os jovens têm um ritmo mais rápido. Então os idosos, as crianças, as mulheres ficavam para a parte de trás. Por quê? Porque se o inimigo quisesse atacar, tinha que ser pela frente. Porque é na frente que estão os guerreiros. Você pode reparar, quando uma tropa de choque vai fazer proteção de um lugar, aonde é que eles ficam? Na frente ou atrás do lugar? Na frente. Então é por ali que o inimigo deve vir. Se for um inimigo que tenha caráter, que tenha princípios, ele vai me enfrentar cara a cara. Mas Amaleque não é assim como Satanás não é. Satanás se disfarça muito bem de coisas que parecem preciosas, coisas que parecem assim. Alguém até envolvido pela artimanha de Satanás diz assim: olha como eu estou melhor, eu estou mais feliz, olha, parece até que eu rejuvenesci, eu estou muito bem. Porque o diabo quer usar estratégias para te convencer que ele não está te atacando. Porque quando você relaxar, quando você achar, tá vendo? Não é tão ruim assim, tá vendo? O pecado não me fez, ou então se afastar não me fez tanto. Então ele, ele dá o golpe fatal. Eu já vi muita gente que caminhava firme com Jesus se distrair, se deixar ser levado por circunstâncias, e então, quando percebeu, o inimigo já tinha vindo pelas costas, e ele é cruel, ele ataca os mais vulneráveis, ele ataca aqueles que são indefesos. O Satanás, ele é astuto e o inimigo maléfico, ele não tem amor. Quando nós pensamos em um povo, nós precisamos entender os princípios que levam esse povo a entrar em guerra com o outro. Quando Isaac vai abençoar seus filhos, lembra que é a história do povo de Deus. Isaac é o filho da promessa, e agora ele tem 2 filhos, Jacó e Esaú. A primogenitura e a bênção maior devia ser sobre o mais velho. Mas quando Isaac chama seus filhos para abençoá-los, Jacó ouviu, e ele teve uma estratégia, uma artimanha. Quando Esaú está voltando do campo, e a Bíblia diz que ele está cansado. Lembra que nós falamos? O cansaço te faz tomar decisões precipitadas. O cansaço te envolve. O cansaço faz com que você se precipite. Tome decisões que depois você vai dizer: como eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Então, Esaú está cansado, e quando ele chega, ele sente o cheiro. Eu não sei se você já teve fome, tipo agora assim, pastor, e você está lá olhando e sonhando com aquela costela, que você puxa o osso assim. Sabe como é que é? Aquela pizza, que o cheddar, o catupiry, o queijo, ele está borbulhando, e você fala: ai, que fome, e você sente aquele cheiro. É mais ou menos assim que Esaú chega. Ele veio do campo, do trabalho, na roça, ele está cansado, e ele sente um cheiro de um guisado de lentilha. Ninguém pode se apaixonar tanto por um guisado de lentilha, irmãos. Se é uma picanha, mas um guisado de lentilha. E alguém já me disse assim: pastor, você tem que comer a melhor coisa do mundo. Irmão, você não conhece nada do mundo. Quando você diz lentilha é muito, não, tem muita coisa melhor que lentilha. Ele está lá com fome, e ele fala para Jacó: me dá um pouco desse seu guisado, me dá um pouco dessa sua alegria, você está com tanto aí. E Jacó fala assim: eu te dou, mas primeiro você me vende a sua primogenitura. E Esaú diz assim para Jacó: primogenitura é um princípio de Deus, é um privilégio de Deus, não é qualquer coisa, não é coisa para ser jogada fora, é algo muito importante para Deus. Mas Esaú faz pouco caso, ele fala assim: para que eu preciso de uma primogenitura se eu estou a ponto de morrer? Me dá logo desse guisado. E Jacó fala assim: não, primeiro prometa. E Esaú fala: é teu, pode pegar. Então agora Isaac vai abençoar, e ele chama seus filhos e fala assim: vai preparar um lanche para mim, e quando vocês voltarem eu vou abençoar vocês. Jacó vai lá junto com a sua mãe, prepara uma comida, engana o seu pai, coloca uma pele sobre
do seu próprio corpo. Então ele agora parece peludo, porque Esaú era peludo. Então agora Jacó vem mais rápido do que o seu irmão e engana seu irmão, engana seu pai. Ele diz: pai, eu sou Esaú. Isaac diz assim: a voz é de Jacó, mas o cheiro e o pelo é de Esaú. E ele fala: vem mais perto. E Jacó chega mais perto e ele fala assim: é você mesmo, meu filho Esaú? E Jacó fala: sim, sou eu. Sim, sou eu. Então Isaac estende a sua mão e abençoa Jacó, dizendo: você vai ser um homem multiplicador, você será abençoado, Deus vai derramar das bênçãos. E ele profetiza bênçãos, todas as bênçãos sobre Jacó, pensando que ele é Esaú. Jacó então sai agora carregando a bênção. Quando Jacó acaba de sair, chega Esaú. E Esaú chega e fala: meu pai, está aqui a caça, está aqui a comida, come. E ele fala: quem é você? E ele fala: eu sou Esaú. Não pode ser, não tem dois? Você acabou de sair daqui? Ele fala assim: não, eu cheguei agora. E ele fala assim: seu irmão me enganou, e eu abençoei ele com as bênçãos que era sua. Esaú diz assim: bem que o nome dele é Jacó, aquele enganador, aquele que rouba. Mas peraí, Esaú não se lembra que ele tinha acabado de vender a primogenitura? Tem coisa na nossa história que a gente brinca. Deixa eu dizer com você, você pode até brincar com o diabo, pode, você só não pode brincar com Deus, porque Deus não se permite se escarnecer. Então a gente tem que levar a sério a vida com Deus. Não, porque agora eu estou fazendo, mas na hora que eu não quiser. Não, não existe mais essa possibilidade, porque agora a minha vida não é mais minha, a minha vida é de Cristo. Eu entreguei a minha vida a Ele e agora eu não posso tomar de volta. Ou será? Não, eu posso, pastor, a vida é minha. Não, Ele pagou o preço de sangue por você, para você recuperar a sua vida. Sabe o que você tem que fazer? Pagar com preço de sangue, sacrifício. Mas se eu entregar a minha vida, como é que vai? Eu vou me... Não, você vai morrer, porque a sua dívida era dívida de morte. Morte, era dívida de morte. Então não há mais como você recuperar. Ei, é que eu estou tirando um tempo agora, eu estou vivendo a vida, não existe mais essa possibilidade. A única forma é você abandonar a vida de Cristo e voltar a viver a vida de Satanás, porque são os dois únicos representantes aqui, Deus e o diabo. Então agora Esaú está amargurado, com raiva, e ele fala: eu vou matar o meu irmão, vou matar Jacó. Jacó tem que fugir. Ele fica 20 anos fugindo, e ele retorna. E quando ele retorna, esse texto está lá em Gênesis 33. Eles têm um encontro no vale de Jaboque, no val do Jaboque. Tem um rio, tem um lago, e eles têm um encontro ali. Jacó então diz assim: não precisa colocar não, não precisa colocar não. Então Jacó fala assim: meu irmão, e ele se ajoelha, se prostra: me perdoe, olha, eu trouxe aqui muitos presentes. E Esaú, a Bíblia diz que ele se lança no pescoço de Jacó, abraça Jacó, beija Jacó e fala: meu irmão, que bom te encontrar, meu irmão, que bom estar com você. E eles se reconciliam ali. Glória a Deus. Aguarde. E eles se reconciliam. E Esaú fala: meu irmão, eu tenho muitas terras, olha, Deus me abençoou, olha os meus rebanhos, olha os meus servos, tudo isso aqui é meu. E fala para Jacó: escolhe um lugar nessas campinas, escolhe. Mas olha uma coisa, Esaú é mentiroso. Ele quer dizer, Jacó é enganador, mas ele é o enganador, porque ele vendeu a primogenitura. E quando ele recebe a bênção, porque ele recebeu uma palavra, o pai, ele fala assim: pai, não tem nenhuma bênção, uma bênção pequenininha aí para mim. Jacó fala: não sobrou nada, mas eu vou dizer o que você vai ter. Você vai ser escravo dos seus irmãos, você vai viver em uma terra árida, a terra que você vai viver não vai te dar nada, você vai depender do seu irmão, e o seu povo vai servir o povo dele. Ele ouviu essa palavra. Só que quando ele encontra Jacó, o que ele disse? Olha, Deus, sabe o que o Senhor disse?
Não funcionou. Tem muita gente jogando assim. Tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? Não aconteceu nada comigo. Aí, tô bem, tô até melhor. A pastora falou sexta-feira de aparência. Olha, tô até mais rejuvenescido. Tá vendo? Não me aconteceu nada. Esaú fala: olha, Jacó, tudo isso aqui é meu. Eu consegui, eu venci, eu já te perdoei. Pode escolher. Jacó olha aquilo e fala assim: porque a gente tem que ser perceptível. Nós temos que ser pessoas que têm discernimento. Peraí, eu conheço esse cara, eu sei quem ele é. De uma hora para outra agora ele é meu amigo. De uma hora para outra agora ele quer que eu vença. De uma hora para outra agora ele quer que Deus me... Peraí, tem alguma coisa errada? Eu conheço. A boca dele era um túmulo, só falava morte. Era um fofoqueiro, só falava das pessoas. E agora ele está se juntando a mim. E ele quer que eu faça casa no terreno dele. Ele quer me dar coisas. Jacó fala assim: não, Esaú, olha, o meu povo está cansado. Jacó dá uma, sabe aquela saída pela direita? Jacó fala: não sabe o que é? É que eu tenho mais coisa para trás lá, então eu vou escolher um lado aqui. E Jacó não se junta. E aí parece que está tudo bem, está tudo resolvido. E a gente cresce, avança na vida cristã, falando: aleluia, Jacó correu 20 anos, mas Esaú já tinha perdoado ele. Esaú já tinha liberado o perdão. Tá vendo? Tem muita gente aí carregando um fardo, mas a pessoa já te liberou, ela já te perdoou. Tá vendo? Ela até conversa com você no culto e diz: paz do Senhor, aleluia. Ela até fala assim: a melhor semana da sua vida já começou. Tá vendo? Tá tudo bem. Mas lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Vamos ver se a gente tem tempo. Tem. Para mim tem, né? Não sei se para você tem. Aleluia. Vamos terminar então. Não, vamos continuar então. Hebreus 12, 14. Olha o que o texto está dizendo. Presta muita atenção. Fala para quem está do seu lado: agora presta atenção. É como aquela parte do filme que você fala: não posso sair agora, não posso ir no banheiro, não posso tomar água, não vá, não faça nada. Fala para ele: não saia daqui. Esaú pulou no pescoço e falou: eu te amo, aleluia, você é meu irmão, tudo que é meu é seu, eu vou te dar meu coração, vou fazer uma canção. Nós somos da mesma família, nós se amamos, e está tudo maravilhoso. Mas presta atenção, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Ele está dizendo: o cristão não arruma confusão por aí, segue a paz com todos. Há um ditado que diz assim: se você levar um tapa na cara, perdoa aquela pessoa e não revida, para que nós não tenhamos dois homens que magoam pessoas. Então sabe aquela história: bateu em mim e revidou? Está errado, porque aí ao invés de um ignorante temos dois. Fala aí para quem está, aprendeu? Não, porque falou, vai escutar. Eu sou assim, pastor, eu sou muito verdadeiro. Não, você é um homem ou uma mulher sem trava na língua, porque a Bíblia está nos ensinando: se te bater no rosto, dá o outro lado. Se te faz caminhar 1 milha, vai com ele 2. E essa palavra desse pastor, ele diz assim: se você encontrar alguém que bateu no rosto de alguém, não revide, para que não tenhamos dois ignorantes. Então agora, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15, presta atenção: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Segura aí: raiz de amargura.
O que é isso, pastor? São coisas que aconteceram, que nos fizeram, ou que coisas que até mesmo nós fizemos, e que estão trazendo amargura ao nosso coração. Eu não me esqueço, eu não avanço, eu não libero perdão. A propósito, se você está agarrado na falta de perdão, entenda, você está com a justiça na mão. Então é você que vai ter que fazer justiça. Você vai ter que ir lá se vingar, vai ter que ir lá resolver isso. Mas quando nós perdoamos, nós entregamos a justiça para aquele que tem toda a justiça, Jesus Cristo. Então quando eu libero o perdão, eu estou dizendo, isso não está mais comigo. Você não vai resolver isso? Não, porque não está mais nas minhas mãos a justiça. Eu estou perdoando, e esse problema, essa circunstância foi para a mão daquele que tem poder para resolver, Jesus Cristo. Você não vai revidar? Não, eu vou deixar que Deus trabalhe. Eu não estou dizendo que quem plantou e semeou maldição, crise, não vai colher sobre isso na vida deles, mas não vai ser você. É Deus que vai resolver com ele. Fala para quem está do seu lado, deixa Deus resolver. Então, se eu não permitir, não liberar perdão, raiz de amargura vai crescer, vai brotar. E o pior, raiz de amargura envolve outras pessoas, contamina. É um negócio, como é que fala? Contagioso. Passa, transfere. Gente amargurada se junta com gente amargurada. Por quê? Porque depois de se juntar, a gente fica amargaruzando, fazendo alguma coisa que amargura a vida de todos. Vamos falar de amargura. Porque eu estou assim, porque também fulano, né, você sabe como é que é. E a gente fica amargurado. Cresce. Não você, mas quem conhece alguém amargurado? Não haja nenhuma raiz de amargura brotando, vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Percebe que quando amargura, desânimo, frustração são coisas contagiosas. Alguém fala assim, eu vou parar, o outro fala, também vou. Lembra de Pedro? Eu vou pescar, os outros tudo, eu vou também. É contagioso. A gente se junta e a gente fala, tamo bem, está amargurado. E amargurado tenta mostrar uma circunstância que não vive. Eu já vou explicar sobre isso e você vai entender. Num primeiro momento a gente parece que está bem. Você pergunta, como é que você está? Estou ótimo, estou bem. Olha, estou avançando, estou crescendo. Esaú também está passando por esse tipo de propósito. Ele está dizendo, estou bem, perdoei você, Jacó, está tudo bem. Paulo está dizendo, olha, não deixa que a amargura gere, brote na sua vida para contaminar outros. É um perigo isso. Porque quando isso contamina, a minha amargura contamina outro, eu sou responsável por aquela vida. Já viu alguém que fala assim, o meu vício só prejudica eu? Nunca é verdade. É ou não é? É a mãe que não dorme, é o pai desesperado, é a esposa que passa por tantas. Nunca é só você. Então cuidado, porque talvez pela sua amargura você contamina outras pessoas e se juntam para tentar encontrar um lugar de descanso que não vai haver, não vai encontrar. Ele diz então, continua, não pode ser contaminado, versículo 16, não haja algum impuro ou profano, não haja ninguém impuro ou profano, como foi? Por que Paulo está dizendo que Esaú foi impuro e profano? Meu Deus, Paulo, você não leu lá? Você não leu no Gênesis que eles se reconciliaram? Você não leu, Paulo, que ele até pulou no pescoço e chorou? Olha o que ele fala, não haja no meio de vocês gente impura e profana. Sabe por que ele está dizendo? Ele tinha algo poderoso nas mãos, ele tinha uma missão, ele tinha um privilégio, ele podia pregar o evangelho, ele podia ser um influenciador, ele podia ser um abençoador. Esaú está no nosso meio com uma missão declarada do Senhor, mas ele escolhe as suas coisas, ele escolhe ao seu modo, e Paulo está dizendo, quem rejeita isso é impuro e profano. Fala aí para quem está do seu lado, está um silêncio aqui hoje. Ele considera alguém impuro e profano. Se eu falar para você, ei, alguém vendeu a primogenitura por um prato de lentilha, você vai falar assim, mas é bobo, né? Como é que pode ser bobo? Não, Paulo fala assim, não, é muito pior do que isso, porque Paulo está colocando o valor de Jesus. Ele está dizendo, alguém morreu pela sua vida, alguém se entregou por você, alguém venceu o pecado, alguém venceu a morte para te dar liberdade.
Você não pode rejeitar isso. Você não pode se esquecer. Mas é que agora eu estou cansado. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Paulo diz, impuro e profano. Impuro e profano. Como quem? Como Satanás? Não, como Esaú. Ao qual por um repasto, isso aqui é demais, repasto, é sobra, é coisa ruim, é coisa sem valor, é um repasto, é uma sobra. Ele entregou tudo que ele tinha de maior valor, Paulo diz, é de maior valor, por um repasto. Vendeu seu direito de primogenitura por um prato de comida. Versículo 17. Presta atenção aqui. Eles não se reconciliaram? Esaú não abraçou eles? Esaú não falou, Jacó, te amo? Não estava tudo certo? Pois vocês sabem que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Uau! Paulo está olhando para isso e está dizendo assim, vocês estão achando que eles se arrependeram, mas deixa eu contar para vocês. Sabe aquela história que Esaú pulou no pescoço e falou assim, como eu te amo, está tudo certo entre nós, já resolvemos. A gente só resolve essas questões na presença de Deus. Existe uma ordem no processo. Deus me restitui, então eu perdoo, eu libero perdão. Esaú diz assim, eu conquistei, eu alcancei, e olha Jacó, eu te perdoo, porque você me roubou. Ele não roubou, você que vendeu, foi você que não valorizou. Eu perdoo pelo aquilo que você falou, eu perdoo pelas coisas que você me levou. Não, ele não fez isso. Você decidiu entregar algo de maior valor. Você decidiu entregar a sua santidade, seu propósito, aquilo que Deus entregou nas suas mãos para realizar, por um prato de lentilha que acaba logo, que esfria logo. Ele diz assim, foi rejeitado porque não achou nele lugar de arrependimento. É muito interessante isso, porque lendo Gênesis, quem lê Gênesis de forma descuidada vai falar assim, ele se arrependeu, olha que bonito, olha, se reconciliou, olha que coisa maravilhosa, uma família reconciliada. Pera, Êxodo 17, de novo, no 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Sucedeu que os amalequitas, então Amaleque, que gera o povo chamado amalequitas. Então veio Amaleque e vieram e atacaram Israel no local de descanso. Pastor, o que tem a ver Amaleque com Esaú? Esaú era avô de Amaleque. Amaleque era neto de Esaú. Aqui estão mais de 400 anos, para frente. O que acontece com Esaú e Jacó é lá em Gênesis. Agora nós estamos em Êxodo, e depois de 400 anos de escravidão, diz que o povo está indo para o lugar da terra prometida, e Amaleque, os amalequitas atacaram ele pelas costas. Quem é Amaleque? Os descendentes de Esaú. A pergunta fica, se Esaú tivesse lidado com a sua amargura, se Esaú tivesse se resolvido, se Esaú tivesse realmente liberado, tirado daquela amargura, se libertado daquilo, olha o que meu irmão fez, não é possível que ele ainda esteja bem sucedido. Se Esaú tivesse realmente se resolvido, as suas gerações não seriam amargas. Amaleque é neto de um cara amargurado, porque ele olha para trás e ele fala, eu vendi tudo, eu perdi tudo, porque um momento de cansaço, em um momento que eu perdi tudo. Ele diz assim, olha Jacó, eu tenho
tanta gente para trabalhar que eu estou descansando. Às vezes a gente encontra um local de descanso, mas como cristãos, nós entendemos que lugar não é descanso, é Cristo que é o descanso, amém? Olha como eu estou descansando, olha como eu estou bem agora. Ei, escute, existe uma amargura não resolvida. A gente não resolve a amargura indo para uma viagem, a gente não resolve a amargura comendo, a gente não resolve a amargura com negacionismo. Não me faz mais mal. Não. Viu, você não lembra daquilo? Nem lembro mais. A gente não resolve assim. A gente tem que ir lá e se acertar primeiro com Deus. Deus, eu sei que eu errei, eu quero me reconciliar contigo, e depois eu vou me reconciliar com as pessoas. Porque se eu não me liberar dessa amargura do que fizeram, se eu não me liberar daquilo que me aconteceu, Esaú não se manifestou para lutar contra a sua amargura. Em um futuro distante, seu neto Esaú, o neto de Esaú, Amaleque, é uma geração, pelo menos a terceira ou quarta geração, que ainda odeia o povo de Deus. Escute uma coisa, assim como a bênção estava sobre a descendência de Jacó, a amargura estava impregnada no DNA da descendência de Esaú. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes você não consegue se firmar em Deus, às vezes não há constância na sua vida. Você até quer, você até assume um propósito, você até começa uma transformação, até um impacto de mudança. Você fala assim: olha como eu mudei, olha como eu me transformei. Até há um primeiro impacto, mas não há uma mudança definitiva. Esaú fala: olha tudo que eu conquistei, mas ele ainda está cheio de amargura. Como é que a gente sabe disso? As gerações dele estão carregando ainda essa amargura. 400 anos depois, seus netos estão correndo para dizer: vamos matar aquele povo, porque foi eles. Eu não vou mais na igreja, porque foi a igreja que tirou isso de mim, foi aquele pastor, foi aquele líder. Quando eu não consigo lidar com as amarguras, elas vão crescer, ela vai avançar, é um processo de crescimento, ela toma conta da minha vida. Então, seja qual for o tipo de amargura, pelo que te fizeram, pelo que aconteceu na sua história. Ah, meu pai e minha mãe não me amam. Ah, as coisas... Ei, seja lá o que for, deixa eu te dizer, você precisa abrir mão disso, se acertar com Deus e falar: eu perdoo, eu libero o meu pai, eu libero o meu ofensor, eu libero aquele que me humilhou, eu libero aquele que me ofendeu, eu libero aquele que me traiu. Porque talvez você está preso ainda, e aí você fala: está tudo resolvido, mas os seus netos, os seus filhos, eles estão ouvindo sobre isso, e eles estão guardando, e dizendo assim: olha o que fizeram com meu pai, olha o que fizeram com... olha o que esse povo fez. E você fala para as pessoas: está tudo resolvido, mas em casa há uma contaminação. As suas atitudes não correspondem mais a um homem e uma mulher de Deus. Suas prioridades não é mais Bíblia e oração. Agora você tem outras prioridades. Seus filhos, seus netos estão olhando para aquilo, e eles estão aprendendo. Esaú não tem mais nem osso dele, ele já morreu há muito tempo. Há muito tempo. Mas o DNA de amargura está impregnado na sua descendência. E sabe, irmãos, a amargura cresce e se desenvolve. Eu vou terminar com isso. Efésios capítulo 4. Efésios 4:31 diz assim: livrem-se de toda a amargura. É um conselho, é uma ordenança de Paulo. Livra-se. Você tem que liberar perdão. Ah, mas foi ele que fez, foi ela que fez. Libera perdão, livra-se da amargura. Não tem mais poder sobre a minha vida. Pode ser circunstâncias, pessoas. Livrem-se de toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, bem assim
como toda malícia. Olha o que Paulo está dizendo, que a amargura tem uma progressão, é como uma erva daninha, que começa pequenininho, se você não cortar, o que acontece? Ela toma todo o seu jardim. Olha o que Paulo está dizendo, se você não se livrar da amargura, é certo que você vai expressar cólera. Sabe o que é isso? Violência. É certo que você vai se tornar um homem e uma mulher violenta, porque há amargura no seu coração, e você vive dizendo, eu estou bem, mas está cheio de amargura. Se você não se liberta da amargura, ela progride para a cólera, progride para a ira. Você é alguém irado, revoltado. Se você não se liberta, ela progride para a gritaria. Sabe aquele homem, aquela mulher que dentro de casa resolve tudo na gritaria? Cuidado, porque isso pode ser a progressão da amargura, é a mutação da amargura. Eu estou me tornando alguém violento. Blasfêmio. Sabe o que é blasfêmio? É aquele que fala de pessoas, de lugares, de liderança, da igreja. É gente que fala, aquela igreja me magoou. A igreja não te magoou, irmãos. Quem te magoa são pessoas. Mas o pastor fez isso comigo. Libera, porque se você não liberar essa amargura, ela vai crescer. Você vai se tornar alguém colérico, você vai se tornar alguém irado, alguém que trata tudo na gritaria, alguém que blasfema. E por último, o último estágio é a malícia. E parece que não é tão violento, porque a interpretação que nós no português damos para malícia é: alguém malicioso é alguém ligeiro, é alguém esperto, é alguém malandro. Fulano é malandro, é malicioso. Ou então a malícia é um toque, alguém tocou em mim de forma maliciosa. É a interpretação que nós damos para a palavra malícia. Mas na Bíblia, no original, a palavra malícia, ela está representada por aquele que tem os olhos maus. Malicioso é aquele que vê maldade em tudo. Eu não vou mais. Você pensa que eu vou servir na igreja? Todo mundo me abandonou. Eu não vou mais me preocupar com ninguém. Sabe por quê? Estava cuidando das pessoas e todo mundo foi embora. Eu não vou mais para a igreja. Sabe por quê? Ninguém me ama. Eu não vou mais por causa disso. Eu vejo maldade em tudo. Ai, alguém me fez um favor. É certo que vai querer cobrar alguma coisa. Cuidado, hein? Sabe aquele versículo bíblico que diz assim: quando a esmola é demais, o santo desconfia? Não tem esse versículo na Bíblia? Quando a esmola é demais, olha, fica esperto, hein? Olha, aquele que é malicioso tem os olhos maus. E a Bíblia diz que se os teus olhos forem maus, todo o seu ser e tudo que você vê é mau. Liberte-se da amargura. Paulo está dizendo para mim e para você: é certo que isso vai acontecer. Esaú não guardou o seu coração, e a história dele mudou a história de todo o seu povo. Ele era o primogênito do povo de Deus, e agora a sua descendência quer matar o povo de Deus. E por último, eu já vi isso acontecer. Pessoas que mudam de lado, pessoas que abandonam o melhor de Deus por coisas temporais. O que Paulo quer nos ensinar é que muitas vezes eu prefiro me satisfazer com um prato temporal, algo que eu faço, um lugar que eu frequento, uma posição financeira. Eu prefiro um prato que dure algum tempo do que a vida abundante que Jesus tem para mim. Sabe, irmãos, fique de pé aí para a gente encerrar. Eu teria todos os motivos para permitir que a amargura tomasse o meu coração. É só ficar de pé, irmãos. Não precisa conversar, não. Só ficar de pé. Nós teríamos, eu e minha esposa, todos os motivos para estarmos amargurados. Talvez você não nos conheça, mas há 1 ano e alguns meses, nós perdemos o nosso único filho.
E eu servindo a Deus, meu filho servindo a Deus, um homem amoroso, de família, pai, cantava nesse louvor aqui, alguém muito honesto. Até hoje ninguém chegou para mim para falar assim, ó, seu filho era isso. Todos que chegam dizem das qualidades dele, mas Deus levou ele. Deus levou ele. Um dia depois de deixar o corpo do meu filho, porque meu filho não estava mais lá, já estava com o Senhor, amém? Mas um dia depois de deixar o corpo dele no cemitério, eu vim para a sala de oração. Eu estava amargurado. Eu vim para a sala de oração e falava assim, que não tenha ninguém lá, porque eu quero quebrar o pau com Deus. Eu quero falar umas verdades na cara de Deus. Eu estava amargurado. Eu tinha perdido meu único filho. Eu não tinha mais razão para continuar. Eu sentei aqui sozinho. Não tinha dormido a noite inteira. Eu sentei aqui de manhã e queria brigar com Deus. Mas sabe o que aconteceu? O apóstolo Paulo diz assim, ó, que quando nós nos entregamos a Jesus, a graça dele, a paz dele nos alcança. A paz que excede todo o entendimento nos alcança. O entendimento eu não compreendo, mas como, irmãos, eu vim para cá amargurado e querendo brigar com Deus, querendo dizer assim, ó, como é que o Senhor permitiu isso? Como é que deixou isso acontecer? Eu queria brigar com Ele, mas quando eu sentei aqui, nesse lugarzinho aqui, ó, aqui, uma paz tomou meu coração. Eu me rasgava porque eu queria brigar, eu não queria paz. Eu não queria paz, eu queria brigar. Eu queria falar, deixa eu falar com você, que você está pensando, por que você fez isso? E a paz foi me enchendo, e no meu espírito, ele disse assim, eu preparei o melhor lugar para o seu filho. Ele já está comigo. Livre-se dessa amargura, porque para que você chegue lá, você ainda tem um caminho aí. Ele já está aqui. E aquela paz me invadiu o coração, e eu decidi liberar Deus. Parece loucura, né? Mas eu decidi liberar Deus. Eu falei, tá bom, Deus, tá liberado. Não precisa resolver isso comigo, como se Ele precisasse. Mas Deus sonda e conhece o nosso coração. Ele sabia que se não resolvesse aquilo comigo, trazendo paz, eu cresceria na amargura, me tornaria alguém irado, alguém blasfemo, alguém malicioso. Eu nunca mais ia acreditar em milagres. Então Deus olha para mim e resolve naquele dia. Naquele dia, a raiz de amargura foi arrancada. Eu ainda sinto muita saudade do meu filho. Esse mês de abril é um mês tão difícil, porque ele fez aniversário na metade desse mês, e a gente carrega essa saudade, mas eu não carrego nenhuma raiz de amargura. Eu glorifico a Deus pela vida dele, e pelo lugar que Deus disse que Jesus foi preparar para aqueles que são seus. Irmãos, às vezes o culto passa do horário, não é verdade? E você acha assim, eu preciso ir. A gente está tão cheio de compromissos. A gente está tão cheio de horários. A gente está tão cheio de prioridades erradas. Para Deus eu não tenho tempo, mas se for para agradar alguém, eu abro mão disso, para poder estar com essa pessoa. A gente está invertendo tantas coisas. Eu sei que talvez você está lidando com uma raiz de amargura. Talvez foi um abandono. Talvez foi falta de amor dos seus pais. Talvez foi um sócio que te passou para trás. Já fazem muitos anos. Talvez foi um fracasso em um negócio, e você está culpando e achando culpados, porque pessoas amarguradas tentam encontrar culpados.
pelas circunstâncias que eles mesmos provocaram. Mas nessa noite, aquele que estava aqui naquele 16 de janeiro, está aqui hoje. Aquele que estava aqui no dia da minha maior amargura, ele está aqui hoje. Eu não sei que tipo de amargura você pode estar carregando, e talvez você não esteja carregando nenhuma, está tudo bem. Mas como pastor eu estou dizendo, eu precisei lidar com a minha, porque senão ia destruir a minha vida, e as gerações, meu neto, minha neta, minha esposa, elas também carregariam essa amargura, porque dentro de casa eu seria amargurado, e daqui a 40, 50, 100 anos eu não estaria mais aqui, mas essa amargura, essa raiz estaria impregnada na vida dos meus netos, dizendo: como Deus fez isso com meu papai? Como que Deus teve coragem? Por que Deus não curou? Por que Deus não fez? Hoje, o que está dentro deles é uma ansiedade, porque nós dizemos para eles todos os dias: nós vamos encontrar o papai mais uma vez, nós vamos nos rever, nós vamos se juntar todos lá na eternidade, e a gente vai cantar junto mais uma vez. A gente vai fazer, porque a amargura ficou naquele dia aqui, ela não avançou. Eu quero dizer para você, Esaú não lidou com as amarguras. Sabe o que ele foi fazer? Ele criou um hobby, ele colocou uma viagem, ele arrumou dinheiro, ele ficou rico, ele cresceu, ele estudou, mas no final das contas estava amargurado. Está na hora da gente acertar as contas com Deus, está na hora da gente cortar essa raiz, porque senão você não vai viver, você vai se tornar colérico, irado, um gritador, e alguém que encontra maldade. Sabe por quê? Porque a amargura desenvolveu, você não cortou no começo. Eu quero orar com você. Eu venci, porque a graça dele me alcançou. Você vai vencer nessa noite. Você vai voltar para o seu lugar. Você não vai se satisfazer mais com um prato que dura um dia. No outro dia você precisa de mais. No outro dia você precisa de mais. No outro dia você precisa de mais. Jesus diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Lembra que ele fala para a mulher samaritana: você não vai precisar, vai vir buscar água aqui. Você não vai precisar mais dessa água, desse poço, porque tem uma fonte dentro de você. A amargura entulha a fonte, mas Jesus está aqui. Não importa o nível de amargura, não importa o nível de frustração, Ele está aqui nessa noite para cortar, para tirar toda a raiz de amargura. Eu quero colocar a sua vida na presença do Senhor e quero te dar a chance de experimentar cura e restauração nele, em nome de Jesus.